Aqui uma linguagem de programação, vamos realizar algumas manipulações de sequência. Então, por fins de simplicidade, eu vou utilizar a linguagem Python. Mas certamente as manipulações que nós vamos fazer aqui, você pode realizar em qualquer linguagem de programação, ok? Então, eu vou utilizar a seguinte estratégia. Eu vou colocar um determinado enunciado e depois eu irei escrever o código para realizar o que se pede. Então, como nós vimos ainda há pouco, no vídeo passado, a definição de comprimento da sequência, a primeira coisa que eu vou fazer, então, é escrever o código para mostrar para vocês como podemos encontrar o comprimento de uma sequência na linguagem Python. Tá? Então, dado uma sequência, informe o comprimento. Então, vamos criar uma sequência aqui fixa, que eu vou chamar de f. Então, vamos gerar alguns elementos. 1, 4, 3, 2, 7, 8 e 9, por exemplo. Então, se eu quiser exibir o comprimento dessa sequência, o que nós podemos fazer? Vou criar uma variável, comprimento, e guardar. Na linguagem Python, para calcular o comprimento da sequência, nós utilizamos a função len. E aí, dentro dos parênteses, nós passamos a sequência que queremos calcular o comprimento. Então, para exibir esse comprimento, eu vou exibir o valor da variável comprimento. E ao executar, nós podemos concluir que esta sequência que nós geramos tem comprimento igual a 7. Ou seja, essa sequência possui 7 elementos. Vamos realizar mais uma manipulação. Dada uma sequência, crie um segmento com os 4 primeiros elementos. Então, vamos considerar a mesma sequência f, ok? Então, eu vou criar um segmento com os 4 primeiros elementos da sequência f, ou seja, vou criar um segmento tal que este segmento tenha os elementos 1, 4, 3 e 2. Então, para criar esse segmento, vou chamar de segmento variável, nós temos que manipular a sequência f. Bom, nesse caso, para manipular e construir esse segmento, na linguagem Python, nós podemos utilizar o operador dois pontos. Esse operador ele funciona da seguinte forma. Antes dos dois pontos, nós devemos informar o índice do primeiro elemento do segmento que será gerado. Neste caso, como nós queremos gerar um segmento com os 4 primeiros elementos da sequência f, então o índice do primeiro elemento é o 0. Depois dos dois pontos, nós devemos informar o ponto de parada do segmento, ou seja, o índice do último elemento do segmento mais 1. Por que mais 1? Porque o último índice, depois dos dois pontos, ele não faz parte da sequência. É como se estivesse gerando um segmento com intervalo aberto. Então, se eu quero gerar um segmento com os 4 primeiros elementos da sequência, os índices são 0, 1, 2 e 3. Então, eu quero gerar uma sequência com os elementos do índice 0 até o índice 3. Então, aqui depois dos dois pontos, eu devo informar o índice do último elemento da sequência mais 1. Se o último elemento da minha sequência que vai compor o meu segmento é o índice 3, então aqui eu devo informar o índice 4. Então, eu vou exibir agora este segmento. Então, exibindo este segmento, os elementos que compõem o segmento são os 4 primeiros elementos da sequência. 1, 4, 3 e 2. Se eu quisesse gerar, por exemplo, um segmento com os elementos 4, 3, 2 e 7, por exemplo.
Então, se o meu primeiro elemento do segmento é o número 4, ele está no índice 1. Então, antes dos dois pontos, eu devo informar o índice do primeiro elemento do segmento que será gerado. Nesse caso, do índice 1 até o último índice do segmento mais 1. Então, 1, 2, 3, 4. Então, até o índice 4 mais 1. Então, seria do 1 ao 5. Então, neste caso, agora, o segmento que será gerado será 4, 3, 2 e 7. Então, para a construção de segmentos na linguagem de Python, nós podemos trabalhar desta forma. Então, para ficar cumprindo o enunciado, eu vou deixar aqui os índices originais. Vamos realizar mais uma manipulação. Dada uma sequência, informe os valores de início e fim do segmento. Deixa eu dar um enter. Do segmento que será gerado. Então agora, em vez de trabalhar com os índices, eu quero, dados os valores de início e fim de uma sequência, gerar um segmento. Então eu vou gerar uma outra sequência aqui para a gente não ficar sempre trabalhando com F. Tá? Então eu vou gerar uma sequência G qualquer, 5, 4, 8, 7, 1, 2 e o 0. Então, agora, o que eu tenho que fazer? Dado os valores do início e fim do segmento, eu tenho que dizer os valores do início e fim do segmento que será gerado. Então, eu vou criar essas duas variáveis. Início da sequência G, e aí a gente usa a função index para isso. Então, vamos supor que eu queira gerar um segmento do número 4 até o número 2. Então, início é o número 4 e fim é o número 2. Então aqui, olha, eu estou guardando, na verdade, com essa função. O que essa função index faz? Dado um valor, a função index vai me retornar o endereço, ou seja, o índice que está associado a este valor na sequência G. Neste caso aqui, o valor 4 na sequência G possui o índice 1. Então, o valor da variável início aqui é igual a 1. Já aqui, o valor do índice que está associado ao número 2 é igual a 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, neste caso, o valor da variável fim aqui será igual a 5. Ou seja, o índice que está o elemento 2 na sequência G é o índice 5. Então, eu vou gerar uma sequência do número 4 até o número 2. Ou seja, eu vou gerar este segmento aqui. Então, para gerar esse segmento, o que eu preciso fazer? Vou criar uma variável, segmento, e guardar G da mesma forma. Só que agora eu vou passar início, 2 pontos, fim, mais 1. Porque o último endereço, sempre a lógica é o último endereço mais 1. Então, se fim é o endereço do último elemento do segmento que eu quero gerar, ou seja, do segmento de 4 até 2, então eu passo fim mais 1. Vou imprimir o meu segmento. Print segmento. Então, agora, executando este exemplo, olha, nós geramos um segmento do número 4 até o número 2. 4, 8, 7, 1 e 2. Se eu quisesse gerar do número 7 até o número 0, então passaria esses elementos e geraria aqui, ó, 7, 1, 2 e 0. Ok? Então, vou deixar no original aqui, né, no primeiro exemplo, do 4 até o 2. Ok, tudo bem. Vamos fazer mais um exemplo. Dada uma sequência, informe a soma dos elementos. Então, essa é uma manipulação, né? Somar todos os elementos da sequência.
Na verdade, é uma computação que a gente pode fazer na sequência. Então, como poderíamos fazer isso? Eu vou guardar aqui, ó, soma. Vou somar os elementos da sequência G, ok? Então, a gente, na linguagem Python, pode usar a função sum. Some os elementos da sequência G. Então, eu vou guardar o resultado dessa soma aqui e vou exibir. Print soma. Então, ao executar, a soma dos elementos da sequência G é igual a 27. Ok? Só ajeitar aqui, é dado. Mais uma. Dada duas sequências A e B, gere a sequência AB. Então, vamos realizar a concatenação de duas sequências, ok? As sequências A e B. Vou chamar 1, 2 e 3. Opa, desculpa. 1, 2 e 3. E a sequência B será igual a 4 e 5. Então, para gerar a sequência AB, a concatenação, como nós temos duas sequências, a concatenação entre elas é representada na linguagem Python pela soma A mais B. Então, ao exibir a sequência AB, nós vamos perceber que nós concatenamos a sequência A mais a sequência B e geramos a sequência 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, se eu quisesse gerar a sequência BA, vou até trocar aqui para ficar na ordem, B mais A, nós iríamos gerar aqui a sequência BA, vou imprimir. Então, nós vamos gerar a sequência 4, 5, 1, 2, 3. Primeiros elementos da sequência B concatenado com os elementos da sequência A. Okay? Vou só modificar para ficar conforme o enunciado. A mais B. Muito bem, então a concatenação de duas sequências basta somar. Vamos realizar mais uma manipulação, mais uma computação na sequência. Dada uma sequência, informe o maior elemento. Então, vou gerar uma outra sequência aqui, vou chamar de x. 2, 6, 7, 8, 5, 3. Maior elemento. Então, nós podemos usar aqui na linguagem Python a função max. Max de x. Então, para exibir, o maior elemento da sequência x, nesse caso, é igual a 8. O maior elemento da sequência x é igual a 8. Dada uma sequência, informe o índice do maior elemento. Bom, para informar o índice, o que nós precisamos fazer? Encontrar o maior elemento e, em seguida, descobrir o seu índice. Então, eu vou repetir esse mesmo comando, tá? Apesar de poder utilizar direto, mas só para ficar claro no enunciado, eu vou repetir. E agora eu vou encontrar o índice desse maior elemento. Então, para encontrar o índice, nós sabemos que podemos usar a função index. Então, maior está guardando, a variável maior está guardando o maior elemento da sequência x. Agora eu vou descobrir o índice desse elemento com a função index e vou exibir. Então, ao executar, o maior elemento da sequência x está no índice 3. Vamos fazer a mesma coisa para o menor elemento. Dada uma sequência, informe o menor elemento. Então, eu vou usar a sequência x, vou repetir ela aqui. Vou criar a variável menor.
E aí a função que nós usamos é a função min de x, e vou exibir o menor elemento. Tá? Então, executando, o menor elemento da sequência x é o número 3. Agora vamos descobrir o índice. Dada uma sequência, informe o índice do menor elemento. Então, vou copiar novamente o código, apesar de ficar redundante. E aí eu vou descobrir o índice. Índice é igual a x.index do menor elemento. Então, vamos descobrir o índice do menor elemento. Neste caso, o menor elemento está no índice 0. Bom, observe aqui que o número 3, que é o menor elemento da sequência, ele aparece duas vezes, né? No índice 0 e no último índice da sequência. Nesse caso, a função index ela vai fazer uma busca linear na sequência e o primeiro valor que ela encontrar que satisfaça a busca, ele vai retornar. Então, como o menor elemento, o número 3, ela já encontrou na primeira posição, então ela já vai retornar esse índice, ok? Bom, se por um acaso eu mudasse esse valor, né, chamasse aqui de 7, o índice do menor elemento agora seria o índice 5, que é a última posição da lista. Tudo bem? Vamos fazer mais uma manipulação. Dada uma sequência e um valor, informe a frequência desse valor. Deixa eu dar um enter aqui. Então, dada uma sequência e um valor, informe a frequência desse valor, ou seja, quantas vezes esse valor se repete na sequência. Então, eu vou criar uma outra sequência aqui, chamar de z. Vamos colocar alguns elementos. 1, 4, 6, 5, 4, 2, 8, 9, 6. 4. Tá? Esta sequência. Então, dada a sequência e um valor, eu quero encontrar a frequência de um elemento da sequência. Como fazemos? z.count. Posso contar a quantidade de vezes, a quantidade de vezes que um elemento aparece na sequência. Por exemplo, 4. Quantas vezes o número 4 aparece na sequência z? A resposta será armazenada na variável frec. Então, eu vou exibir este valor. Então, neste caso, olha, o número 4 ele aparece 3 vezes na minha sequência z. E o número 6? O número 6 ele aparece 2 vezes. E o número 9? O número 9 aparece apenas uma vez. Ok? Então, count a gente consegue verificar, dado o elemento, a frequência deste elemento numa determinada sequência. Vamos fazer mais uma manipulação. Dada uma sequência, informe a sequência ordenada. Como podemos ordenar uma sequência? Bom, vamos considerar a mesma sequência z aqui. Tá? Então, eu vou ordenar z com a função sorted de z. Então, o retorno dessa função é uma sequência ordenada que eu estou guardando no próprio z e vou exibir esta sequência. Então, a sequência de z ordenada, percebo que esta é a sequência original e ele retorna a sequência ordenada do menor para o maior. Por fim, vamos realizar uma última manipulação de sequência, que é para ordenar na ordem decrescente. Dada uma sequência, informe a sequência ordenada em ordem decrescente. Então, para fazer isto, vou criar uma nova sequência aqui, f. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou ordenar ela em ordem decrescente. Então, f, mesma função, sorted,
de f, só que aí a gente usa o argumento reverse e diz que ele é verdadeiro, ou seja, reverse true, ou seja, vou ordenar da ordem reversa. Então, ao exibir agora a sequência f, ela estará ordenada em ordem decrescente, de 9 até 1. Ok? Então, esses são exemplos de manipulação, alguns exemplos de manipulação de sequência que nós podemos fazer, e aqui eu demonstrei com a linguagem Python. Obviamente, você pode usar qualquer outra linguagem de programação e conseguir realizar essas mesmas manipulações. Pode ser que o nome das funções mudem, né, de uma linguagem para outra, ou até mesmo que a codificação seja diferente. Você precisa escrever mais ou menos linhas de código para chegar no mesmo resultado. Mas o que interessa é que você consegue manipular, realizar essas mesmas manipulações que nós demonstramos aqui com a linguagem Python com qualquer outra linguagem de programação. A manipulação de sequências é muito importante para a resolução de diversos problemas computacionais. Né? Então, é um estudo que se faz, que você vai perceber em diferentes disciplinas. Por exemplo, a gente está estudando a manipulação de sequências aqui na disciplina de matemática concreta, mas certamente você vai, ou já viu, ou vai ver de forma mais aprofundada, a manipulação de sequências na disciplina de estrutura de dados também, na disciplina de programação e na disciplina de projeto e análise de algoritmos. São disciplinas que você certamente vai aprofundar o seu estudo de manipulação de sequências. Ok? Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.